Olá, segundo ano. Vamos dar início à nossa primeira aula de português do quarto bimestre. Hoje, dia 3/11 de 2020. Podem colocar a data aí. Vamos lá. Nós vamos começar falando sobre organização e sequência temporal de cenas e acontecimentos. O que é isso? É o famoso começo, meio e fim. É a gente entender a sequência de um texto, qual parte vem primeiro, né? Então vamos lá, olha. Quando estamos em contato com as coisas do mundo, recebemos muitas informações. Quanto mais atento ficamos a essas informações, quando conseguimos estabelecer relações entre elas e aquilo que já sabemos, mais conhecimentos produzimos e melhora o nosso desempenho, tanto na escola quanto na vida. Por isso, dizemos que não recebemos conhecimento, já que ele é construído. O que chega até nós é informação. Nós precisamos saber transformá-la em conhecimento, entendeu? A leitura constitui uma das atividades fundamentais na construção de nosso conhecimento. Então, vamos construir conhecimento? Vamos à leitura. Começo, meio e fim. O lugar de cada um na história. Tia Fernanda vai ler aqui e eu gostaria que vocês fizessem a leitura junto com a tia aí na casa de vocês. Podem ler em voz alta junto com a tia. Vamos lá. Toda história tem começo, meio e fim, e isso já estamos cansados de saber. Nada pode ficar sem pé nem cabeça, nem em uma história contada por escrito, nem em uma história contada por meio de desenhos. Em uma história escrita, o início é usado para apresentar as personagens, o cenário e a trama que vai acontecer. O desenvolvimento da história ou o meio é quando a trama se desenrola, o desenvolvimento da história. Ou o meio é quando a trama, se desenrola. Acontecem os conflitos e as personagens costumam sofrer grandes mudanças. Então, é no meio da história que as coisas acontecem, tanto em suas personalidades como em suas vidas. E isso ocupa a maior parte da história. Então, segundo ano, nós precisamos entender que o início de um texto tem um tamanho menor do que o meio. E o fim também tem um tamanho menor do que o meio. No meio do texto é onde as coisas importantes, as coisas que chamam mais a nossa atenção, acontecem. Vamos lá então. O fim da história ou desfecho é utilizado para resolver os dramas das personagens, encerrando assim a narrativa. Porém, ele não é sempre o ponto mais alto ou o clímax da história. Sabendo disso, você não erra na hora de contar ou organizar uma história. Continuando, na página 12, roda de conversa. Você vai pensar aí na sua casa, ok? Pense nas atividades que você realiza durante o dia, do momento em que se levanta até a hora de dormir. Quais são as atividades que você realiza? Existe uma ordem nelas? Imagine se o seu dia começasse com as atividades que você realiza à noite. Como seria? Depois de compartilhar com os colegas algumas atividades do seu dia, leia o texto e observe o que aconteceu com o Tigrito assim que ele acordou. Tigrito triste. Já era de manhãzinha quando o Tigrito abriu os olhos. Depois de uma noite de muito trabalho, o jovem tigre tinha conseguido finalmente descansar. De uma maneira bem lenta, ele se levantou e foi beber água no rio. Mas quando se aproximou da água e viu sua imagem refletida, Tigrito quase morreu de susto. Em vez de listras pretas, ele estava cheio de listras cinzas. Desesperado, saiu correndo para falar com o Dr. Coelhudo. Doutor Coelhudo, me ajude! As minhas listras não estão mais pretas como eram. Elas ficaram cinza.
Eu acho que isso está parecendo um caso de tristite aguda, disse o doutor Coelhudo. Tristite? Tristite o quê, doutor? Perguntou o tigre. Tristite aguda é quando ficamos muito tristes. Responda-me uma coisa. Quanto tempo faz que você não dá uma gargalhada? Há muito tempo, doutor. Desde que a tigresa me deixou. Não me lembro mais de sorrir. Pois bem, senhor Tigrito. Então, confirma-se o que eu pensei. É um caso de tristite aguda e pode piorar. Se o senhor não encontrar alguma coisa que o faça feliz, as listras poderão sumir de seu corpo, disse o doutor. Sumir? Gritou o Tigrito. Exatamente, sumir e nunca mais voltar, disse o médico. Nunca? Jamais? O que é um tigre sem a beleza de suas listras? Por 1000 raios, buscarei algo que me faça feliz, seja onde for. O Tigrito saiu correndo do consultório. Conversando sobre o texto. O que aconteceu com o Tigrito que o assustou? O que aconteceu com ele lá no início do texto? Por que ele ficou tão assustado? Número 2. Por que o Tigrito estava triste? Número 3. No 9º parágrafo do texto, há uma palavra escrita com todas as letras maiúsculas. Por que você acha que isso aconteceu? A palavra é sumir, gritou o Tigrito. Quando uma palavra está toda escrita com letra maiúscula, nós costumamos falar que ela está escrita em caixa alta. Caixa alta são letras maiúsculas. Significa que quer chamar a atenção ou que está gritando, não é verdade? Podem fazer, então. Na página 14, nós temos... Observe as imagens e crie uma história. Você tem aí, né? O tigre com as listas pretas, o tigre com as listas cinzas e o tigre com as listas coloridas. O que será que aconteceu que esse tigre ficou dessa forma? É uma resposta pessoal, vocês vão elaborar um texto, é uma produção de texto que vocês vão fazer para a tia. Número 5, na página 15. Imagine se o doutor Coelhudo... Andy, vem aqui na mão. Imagine se o doutor Coelhudo ligasse para você pedindo um favor. Que você escrevesse um texto para o Tigrito apresentando sugestões para ele ser feliz. O que você diria? Escreva seu texto nas linhas. Então, na página 15, você tem aí os textos, O tigre de Bengala é uma das 9 espécies existentes de tigre. Infelizmente, ele é um dos felinos ameaçados de extinção. Vocês já sabem o que significa extinção. Nós já estudamos isso. Na página 16, mais uma atividade. Considerando a informação anterior, pesquise na internet ou em livros sobre esse animal. O nome científico, o habitat e as características físicas. Sobre qual animal, gente? Sobre o tigre de Bengala. Então, vocês vão escrever aqui, né, na primeira linha, o nome científico, depois sobre o habitat dele e as características físicas. É uma pesquisa que vocês vão fazer. E, por fim, pinte a cena colorindo corretamente a figura do tigre. Temos aí, então, a figura linda do tigre. Vocês vão colorir corretamente. Como que é o tigre de verdade? Ok, segundo ano? Então, essa foi a nossa aula de português de hoje. Façam todas as atividades, tirem as fotos e enviem na plataforma para a tia. Até amanhã, beijinho, tchau, tchau.